Prova do Colégio Militar de Santa Maria de 2020 para 2021. Eu tirei as figuras que tinham aqui, que estão só de enfeite, para sobrar mais espaço para escrever na resolução, tá? Aqui tinha a fotografia de umas lâmpadas, né? Lâmpadas de LED. Então essa prova aqui tem uma característica interessante. Tem uma historinha que você, infelizmente, tem que ler e depois tem o que interessa matematicamente. Então, infelizmente, você vai ter que perder um tempo lendo as historinhas aí de cada questão. Vai gastar um minutinho a mais em cada questão dessa, né? Então, aqui está dizendo que as lâmpadas de LED vêm ganhando cada vez mais consumidores devido às suas vantagens em relação às demais, como maior vida útil, mais eficiência, baixa voltagem de operação e menor impacto ambiental, entre outros fatores. O Watt, que se abrevia como W, se refere ao consumo de energia, ou seja, à potência da lâmpada. Embora essa medida seja habitualmente utilizada como fator de escolha das lâmpadas, ela não diz respeito à emissão de luz. O lúmen, por sua vez, é a medida do fluxo luminoso que representa a quantidade de luz emitida pela lâmpada. Tá, é o lúmen que interessa, só que quando você vai comprar, o que está escrito lá é o watt, né? É a potência da lâmpada. Então, quando você compra, você escolhe pelos watts, mas o que interessa no fim das contas é o lúmen, só que ninguém usa lúmen. Deve estar escrito lá na caixa da lâmpada, em algum lugar, né? Certo. Para se obter o melhor custo-benefício, o ideal é sempre optar pelo modelo com elevada iluminação, ou seja, maior número de lúmens e com menor consumo de energia. Portanto, o menor número de watts. Tá aí historinha sobre lâmpadas, a gente compra escolhendo pelos watts, né? E agora vem o que interessa para resolver o problema. O seu Nery tem uma loja que vende essas lâmpadas de LED. Ele possui em estoque 175 lâmpadas de 6 watts, 280 lâmpadas de 10 watts e 105 lâmpadas de 12 watts. Vamos anotar que isso aqui é importante para a resolução. São 175 lâmpadas de 6 watts, 280 de 10 watts cada e 105 lâmpadas de 12 watts cada. É o que ele falou aqui, né? 175, 280 e 105, certo? E quer organizá-las em caixas da seguinte maneira. Vai dividir tudo isso aqui em caixas. Quantas caixas? A gente não sabe ainda, né? Aliás, isso é justamente o que o problema pergunta. Quantas caixas têm que ser utilizadas para obter esses resultados aqui, ó? Primeira coisa. Então, a primeira condição, todas as caixas devem ter o mesmo tamanho, certo? Segunda condição, cada caixa deve conter a mesma quantidade de lâmpadas. Olha só, a partir dessas duas informações aqui, a gente pode concluir uma coisa aqui, é que todas as lâmpadas têm o mesmo tamanho, apesar das potências serem diferentes. As lâmpadas têm tamanhos iguais, quer dizer, a lâmpada vem dentro de uma caixa, né? Então essa caixa que tem cada lâmpada, ela tem o mesmo tamanho, não importa se a lâmpada é de 6, de 10 ou de 12. Claro, senão não tinha como obedecer essas duas condições. Se as caixas grandes têm todas o mesmo tamanho e se elas têm a mesma quantidade de lâmpadas, é porque todas as caixinhas são iguais. Se elas fossem diferentes, isso aqui não ia bater. Colocando mesmo as quantidades, você ia ter um tamanhão da caixa lá, da caixa maior, tamanhos diferentes. Mas como é igual e aqui é igual também, quer dizer que cada um é igualzinho, certo? Apesar da potência ser diferente. Não tem problema nenhum. Você tem a mesma caixa, lá dentro pode ter uma lâmpada de 6, ou uma lâmpada de 10, ou uma lâmpada de 12. Até ficar melhor para armazenar, né?
Certo? Outra condição, cada caixa, a caixa grandona, tá? Cada caixa deve conter a quantidade máxima de lâmpadas possível, de maneira a se utilizar a menor quantidade possível de caixas. Isso aqui tá com pinta de problema de MDC, hein? E, finalmente, cada caixa deve ter apenas lâmpadas de mesmo consumo. Olha só, cada caixa deve ter lâmpadas de mesmo consumo. Quer dizer que essas aqui você vai dividir em caixas, não sei quantas caixas ainda, vai dividir por um certo número, aí você vai ter um resultado, que é o número de lâmpadas em cada caixa, o número dessas lâmpadas. Esse número também você vai dividir por um outro valor e vai encontrar o mesmo número. Cada caixa vai ter a mesma quantidade de lâmpadas dessa. E aqui a mesma coisa, você vai pegar essas 105 lâmpadas, vai dividir por um certo número e vai encontrar também uma determinada quantidade. Essa quantidade de lâmpadas que tem em cada caixa é a mesma aqui, é a mesma aqui e é a mesma aqui. Agora, essa tal quantidade, ela também é a maior possível, tá vendo? Cada uma dessa aqui tem que ter a quantidade igual e maior possível. Então, essa quantidade de caixas aqui é um divisor de 175, é um divisor de 280 e é um divisor de 105. E tem que ser o maior possível. Portanto, esse número que você está procurando, não a quantidade de caixas ainda, a quantidade de lâmpadas que tem em cada caixa. Essa quantidade aqui é o maior divisor desses três números ao mesmo tempo. Quem é esse camarada? É o maior divisor comum, é o MDC entre os números 175, 280 e 105. Pronto, acha o MDC entre esses números, você vai ter a quantidade de lâmpadas em cada caixa. É um divisor de cada um desses e é um divisor comum e é o maior possível. E como é que a gente calcula MDC? Pega os números, coloca uma barra e vai dividindo, né? Eu posso dividir aqui todo mundo por quem? Por 2 não dá, né? Tem que ser divisores comuns. Por 2 não dá. Eu posso dividir por 3. Olha aqui. Esse número aqui é divisível por 3, mas esse aqui não é e esse aqui não é. A soma dos algarismos não dá múltiplo de 3. Então, isso aqui você não pode dividir por 3. Não pode dividir por 2, não pode dividir por 3, mas pode dividir por 5. Ó. Aqui é múltiplo de 5, aqui também e aqui também. Então, o primeiro primo que a gente vai usar aqui é o 5. Isso vai dar 175 dividido por 5. Quanto dá isso, hein? 175 dividido por 5. 17 por 5 dá 3, resto 2. Abaixo 5, 25 por 5 dá 5 e resto 0. Então, aqui você tem 35. Esse aqui, dividindo por 5, vai dar quanto? 280 dividido por 5, 28 por 5 dá 5 e resto 3. Abaixo 0, 30 por 5 dá 6 e resto 0. Então, aqui 56. E esse aqui, 105 por 5, 105 dividido por 5, ó, 10 por 5 dá 2, resto 0. Abaixo 5, 5 por 5 dá 1. Então, aqui ficou 21. Não dá mais por 5, tá? Então, a gente passa para o próximo primo. Qual o próximo primo que tem aqui? Ó, dá para dividir isso aqui por 7, ó. Isso aqui, 35 é múltiplo de 7, 56 também e 21 também. Então, dividindo todo mundo por 7, aqui você vai ter 5, aqui você vai ter 8 e aqui vai ter 3. Pronto, não tem mais nenhum fator comum. Então, esse produto aqui é o MDC, que é a quantidade de lâmpadas em cada caixa dessa. Cada caixa vai ter 35 lâmpadas, daqui,
daqui também e daqui também. Eu estou fazendo o que ele me mandou aqui, né? As caixas têm o mesmo tamanho, têm a mesma quantidade de lâmpadas. A quantidade máxima de lâmpadas, claro, é o maior divisor comum, então, quantidade máxima. E apenas lâmpadas do mesmo tipo, tá? Eu vou dividir isso aqui, então, ó. 175 lâmpadas. Para você ficar com 35 lâmpadas, você vai dividir por quanto? Ó, você pega esses números daqui, ó. Esses números que sobram, eles representam esses números divididos pelo MDC. Você não dividiu todo mundo por 5 e depois dividiu todo mundo por 7? Então, ao todo, você acabou dividindo todo mundo por 5 vezes 7. E aqui você tem os resultados. 175 dividido por 35 dá 5. Então, essas lâmpadas aqui você dividiu em 5 caixas. Aqui, esse 8, o que significa 8? Quer dizer que você pegou 280, dividiu por 35 e encontrou 8. Então, dessa lâmpada aqui, são 8 caixas de 35. Então, você dividiu por 8 aqui, são 8 caixas. E, finalmente, essa aqui você vai ter 3 caixas. O número total de caixas está aparecendo aqui, ó. Você vai gastar 5 caixas, mais 8 caixas, mais 3 caixas. Isso dá quanto? 5 e 8, 13. 13 mais 3 dá 16 caixas. É o número total de caixas que você usou nessa brincadeira aqui, né? Então, 16 caixas, onde é que tem isso? Olha aqui, 16 caixas. Resposta correta, letra C, de Charlie. Ó, problema de MDC, é clássico isso aqui, hein? Sempre cai no colégio militar, em praticamente todos e praticamente todos os anos. Você tem que saber resolver esse tipo de questão. É bem manjada.